Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num texto muito famoso, Gênesis, capítulo 27. Nossa ideia é desvendar um pouco aquela história da bênção roubada de Jacó, sabe? Usando só essa passagem mesmo. A cena começa já com uma certa tensão, né? Isaac, bem velhinho, cego, ele chama o Esaú, que era o filho preferido, o primogênito, quer dar a bênção final para ele, algo super importante, mas antes pede, né, uma caça, um guisado especial que ele gostava. Exato. E essa bênção do pai naquela época, era vista como algo quase que definia o futuro, sabe? Não era só um desejo bom, não. Tinha um peso quase de contrato. E fica claro, né, que Isaac preferia o Esaú, o caçador. Só que a Rebeca, a mãe, estava ouvindo a conversa. E ela bem tinha outros planos. O preferido dela era o Jacó. E ela arma tudo rapidinho. Manda Jacó pegar 2 cabritos que ela mesma vai fazer o tal guisado. A ideia, Jacó se passar por Esaú para receber a bênção. Nossa, que plano arriscado. Muito arriscado. E ela assume o risco de um jeito impressionante, porque Jacó hesita, né? Ele fala, poxa, mas se meu pai me descobrir, você é amaldiçoado. E a Rebeca responde, essa maldição cai sobre mim, meu filho. Isso mostra, assim, não só que ela preferia Jacó, mas uma determinação enorme para garantir o futuro que ela queria para ele. Aí Jacó vai, né, segue o plano, a Rebeca veste ele com as melhores roupas do Esaú e ainda cobre as mãos e o pescoço dele, que eram lisos, com a pele dos cabritos. Mas fico pensando, essa confiança toda nesse disfarce físico, quase um teatro, o que isso diz sobre como eles viam Isaac, ou a própria bênção? Uma ótima questão. Talvez revele uma crença na força dos sentidos, né? O tato, o cheiro, para validar a identidade para um pai que não enxergava mais. E mostra também a tensão, né? Entre o que se ouve, a voz do Jacó, e o que se toca, as mãos peludas. Tanto que Isaac desconfia. Ele fala, né? A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. É verdade, mas ele acaba sendo convencido, né? O cheiro da roupa do Esaú, que lembrava o cheiro do campo, e a afirmação direta do Jacó. Sou eu, Esaú, seu primogênito. Isso venceu a dúvida. E aí vem a bênção para Jacó. Uma promessa de muita prosperidade, riqueza da terra, fartura e, o principal talvez, ser senhor de teus irmãos, domínio sobre a família. E esse é um ponto fascinante. A bênção parece ser irreversível. Uma vez que foi dita, mesmo conseguida com engano, ela vale. Isaac não volta atrás, não tenta mudar muito depois. É como se a palavra falada tivesse um poder próprio, quase mágico ali. E a ironia da história fica completa quando Esaú finalmente chega, todo orgulhoso com a caça dele, pronto para receber o que ele achava que era dele por direito. A hora que descobrem o engano deve ter sido terrível para os dois, pai e filho. O texto até fala que Isaac tremeu com muitíssimo grande tremor. Sim, foi um choque violento. E a reação do Esaú é de pura amargura, um desespero. Ele acusa Jacó, o nome Jacó pode ter a ver com enganador, suplantador, né? De ter enganado ele 2 vezes. Primeiro com a primogenitura, que ele vendeu, e agora com a bênção. Ele implora para o pai, não tem nenhuma bênção para mim, mas Isaac confirma, né? O principal já foi para Jacó. O Esaú recebe alguma coisa, sim, mas soa quase como uma previsão de vida difícil, né? Viver longe da terra fértil, usando a espada, servindo o irmão. Mas tem uma luzinha no fim. A promessa de que um dia ele ia conseguir se livrar desse jugo, né? Sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Exatamente, essa bênção secundária meio que sela a divisão entre eles. E as consequências vêm na hora, e são pesadas. O ódio do Esaú, que jura matar Jacó depois que o pai morrer, e o Jacó tendo que fugir e ir para o exílio, por causa da armação da própria mãe. A família ali se quebrou totalmente. Então, resumindo um pouco o que a gente viu aqui em Gênesis 27. Temos um engano dentro da família, claramente motivado por favoritismo, que muda completamente o rumo da vida dos 2 irmãos. E isso cria base para muito conflito depois, né? Com certeza, as consequências na narrativa bíblica são enormes. Moldam a relação entre os povos que descenderiam de Jacó e Esaú, segundo a tradição,
Essa história faz a gente pensar muito sobre dinâmica familiar, as consequências do engano, da preferência dos pais. É bem complexo. E fica talvez uma reflexão final, né? Além dessas ações humanas tão claras, o engano, a preferência, a raiva, como que essa narrativa também pode sugerir, talvez, um plano maior. Um destino que vai se cumprindo mesmo que por caminhos tortuosos e, digamos, eticamente bem questionáveis. Fica aí pra gente pensar.